Finalmente, a Globo recuou e vai usar a lei do mandante para transmitir jogos do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, começando já no próximo domingo. É isso que você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, uma posição histórica foi modificada nessa semana. A Globo decidiu usar a lei do mandante para transmitir os jogos do Atlético Paranaense fora de casa contra todos os seus times com contrato na Série A. O Furacão é a única equipe da primeira divisão que não possui acordo com a Globo para transmitir nem em TV por assinatura e nem em pay-per-view. E nessa primeira rodada tem um jogo grande, um jogo bom, que estava sem indicação de transmissão na tabela detalhada original do campeonato, que é São Paulo e Atlético Paranaense. A Globo pediu e modificou o horário dessa partida, inicialmente marcada para 6 da tarde, agora será realizada às 7 da noite. Ou seja, cai uma posição histórica. A Globo até então defendia que a lei do mandante, ou a MP do futebol, que foi a origem dela em 2020, não poderia ser usada em contratos assinados antes da mudança legislativa. E inclusive a Globo chegou a rescindir o contrato do Campeonato Carioca por causa disso. O Flamengo usou a lei do mandante ainda como MP do futebol para mostrar um jogo aqui no YouTube, na Flá TV, e que foi usado aí como argumentação para a Globo quebrar o contrato com o campeonato inteiro. É por causa disso que surgiram aí os novos modelos, a Sportsview comandando, a gente tendo Carioca na Record, o pay-per-view próprio, tudo surgiu a partir de um negócio como esse e que a Globo passa a usar agora também. Veja só, não só o jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense, mas agora todos os outros 18 jogos da equipe do Furacão jogando fora de casa poderão ser exibidos pelo Premiere, pelo pay-per-view. Diga-se de passagem, o Atlético Paranaense nunca contestou isso, né? Por ele, a Globo transmitiria se quisesse, desde que entrou em vigor a MP do futebol. Até porque foi a Globo quem processou o Atlético Paranaense para tentar impedir a viabilização do Furacão Live, que é o pay-per-view próprio tocado pelo Atlético. Quando a MP do futebol perdeu a validade em 2020 e começaram as discussões para transformar isso em lei, em algo permanente no Congresso Nacional, foi aprovada também uma emenda chamada de Emenda Globo, justamente porque era a posição da Globo, que os contratos antigos não fossem afetados pela lei do mandante. Mas dessa vez a Globo deixou isso para trás e vai poder transmitir o jogo agora do São Paulo. Na quarta rodada vai poder transmitir também contra o América de Minas, que é um jogo que está sem transmissão. Se o Sport TV não quiser, pode mostrar no Premiere. Mas também não vai mais contestar os jogos do Furacão Live que vão continuar acontecendo. Então o assinante do Premiere agora passa a ter todos os jogos, menos os 19 do Atlético Paranaense como mandante. Mas essas partidas têm onde serem assistidas, que é o Furacão Live. E a própria Globo, quando quiser, pode mostrar em TV aberta também. Vai acontecer agora nas primeiras rodadas. Atlético Paranaense e Flamengo, por exemplo, é um jogo da TV Globo. Essa mudança já estava sendo ensaiada aos poucos. No mês de março, a gente leu a coluna do Gabriel Wacker no site Notícias da TV e ela trazia a informação de que a Globo resolveu usar a lei do mandante com os contratos novos, ou seja, mantendo aquela postura que ela tinha. E quais são os contratos novos? São os times que eram da TNT, que saíram desse acordo agora no final de 2021 e que assinaram novos contratos com o Sport TV. Casos do Palmeiras, do Santos, do Ceará, do Fortaleza, do Coritiba e do Juventude. Só que desses times, apenas o Coritiba tem um novo contrato de pay-per-view. Todos os outros já têm contrato com o Premiere há mais tempo, então não seriam novos acordos. No Premiere, só poderia usar o clássico entre Coritiba e Atlético com o mando do Coxa. E a Globo também usou a lei do mandante no Campeonato Mineiro. Vamos lembrar que apenas o Cruzeiro não assinou com o grupo da emissora carioca e com isso fez o seu pay-per-view próprio, que foi vendido pelo jornal O Tempo e pelo aplicativo OneFootball também. Paralelo a isso, a gente ainda viu notícias no mês de março dizendo que o Vitória negociou com a Globo os direitos dos seus jogos como mandante na Série C do Campeonato Brasileiro. Não há até agora uma indicação oficial de que o Premiere vá mesmo transmitir, mas a informação que a gente trabalha é essa. Mas, juntando todas as peças, essa nova mudança diz aí que a Globo, a partir de agora, apesar de ter lutado contra isso, de ter entrado na justiça para impedir quem quisesse usar, vai agora ter a lei do mandante a seu favor para mostrar os jogos do Atlético. E aí nós chegamos a um ponto muito importante. O Brasileirão não tem mais a TNT a partir desse ano, muito por causa disso, da lei do mandante. Para ela foi muito ruim transmitir apenas os jogos que envolviam 2 dos seus times. Tendo 6 ou 7 times na Série A, no máximo 8 como foi em 2020, a TNT conseguiu um pacote máximo de 56 jogos, sendo que o Sport TV pode mostrar 76 por campeonato. Quando a MP do futebol foi assinada e depois quando começaram as conversas no Congresso Nacional para transformar isso em lei, a TNT sempre se posicionou favorável a uma mudança que valesse já nos contratos que estavam assinados. Porque se ela tivesse continuado no Campeonato Brasileiro, ela poderia pegar um jogo do Palmeiras contra o Corinthians, por exemplo, jogando em casa, poderia mostrar jogos do Flamengo como visitante contra um dos seus times, e não pôde. Na rescisão anunciada no fim de setembro, esse foi um dos principais fatores apontados pela Warner Media para sair desse negócio.
Todo mundo sabe que foi por causa da lei do mandante e de repente agora a Globo pode. Mas o fato é que no futuro a gente vai ter novas negociações usando a lei do mandante. Eu pessoalmente espero que a gente nunca mais tenha que ver negociações individuais. Que se faça a liga, que faça uma negociação conjunta. Tem tantos exemplos bons de como foram comercializados os direitos de transmissão, por exemplo, da Libertadores em pacotes. Agora no Paulistão a gente acabou de ver um negócio bem legal, que teve TV aberta, que teve jogos aqui no YouTube de graça, sem tirar o espaço da TV aberta. Record foi uma coisa e YouTube foi outra. Tem espaço para criar bastante coisa legal no Brasileirão. Então que os clubes sejam unidos. Porque com a união deles, tanto faz se tiver lei do mandante ou não. Os contratos são assinados, as emissoras têm um bom produto, o mercado inteiro entende o Brasileirão como um campeonato muito mais confiável e todo mundo sai ganhando. Bom, pessoal, até o momento em que eu gravo e edito esse vídeo, a gente ainda não tem os dados fechados da audiência do Flamengo na estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal no Rio de Janeiro. Até agora não, mas já sabe, né? Quem divulga isso tem que ser as próprias emissoras. Se não divulga é porque não foi muito bom. E aqui em São Paulo, que a gente sabe os números, o jogo do Corinthians contra o Always Red, vitória do time boliviano por 2-0, marcou aí arredondados 12 pontos no Ibope. É um pontinho a mais do que o Corinthians marcou contra o São Bernardo no Paulistão da Record em uma quarta-feira à noite. Então tá ok, enfrentando uma novela agora muito mais forte, que é Pantanal, não tem nem comparação de Pantanal e Um Lugar ao Sol, uma é muito melhor que a outra, tá segurando muito mais audiência que a outra, então o futebol vai sofrer um pouquinho mais também. Esse vai ser tema de um dos próximos vídeos aqui do canal. Mas eu também queria destacar que quando acabou o jogo do Corinthians, ainda tinha uma meia hora de jogo do Flamengo, que começou atrasado por causa das confusões que rolaram lá em Lima, no Peru, e mesmo assim segurou a audiência do SBT em 8 pontos aqui em São Paulo. Olha como mesmo sendo muito tarde, se aproximando da meia-noite, boa parte do público, 2/3 do público continuaram assistindo ao jogo. Quando a gente vê a audiência do SBT desabar depois de um jogo da Libertadores, é porque as pessoas não têm o menor interesse na programação que vem depois. E é aí que vem um acerto. Durante as transmissões da Libertadores nessa terça-feira, o SBT anunciou que vem aí a volta do programa Gol Show, que será dentro do programa do Ratinho, às terças-feiras, depois do futebol. Finalmente alguma estratégia que a gente pode elogiar na programação do SBT fora do futebol, não é verdade? Bom, se você gosta de mídia esportiva, quer mais temas como esse, é só se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho para receber avisos sempre que a gente tiver novos vídeos ou novas transmissões. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.